Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. A nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33. É claro nesse salmo, do início ao fim, que esse salmo se trata de uma declaração da fidelidade divina no cumprimento das suas promessas. Várias palavras se repetem, a mesma palavra ou a mesma ideia se repete durante vários versículos e várias vezes se repete essa ideia. Por exemplo, ele fala que Deus é reto, fiel e bom, dando a entender que ele é reto porque ele não erra. Ele é fiel porque cumpre as suas promessas, e suas promessas são promessas de bondade ou de fazer o bem. Também diz que os céus por sua palavra se fizeram. Essa é a primeira ideia do que Deus fala se cumpre, ou de que Ele é fiel no cumprimento das suas promessas, da sua palavra. Aqui fala muito da fidelidade divina aos seus juramentos. Ele começa no 6 dizendo que os céus foram feitos pela palavra de Deus e pelo sopro da sua boca o exército deles, o que dá a entender que sejam os astros, o sol, a lua e os astros menores. Também fala no versículo 9, pois ele falou, novamente falando sobre palavra, dando a ideia de declaração que se cumpre, ou de uma promessa que ele cumpre. Pois ele falou e tudo se fez, dando a ideia de que ele é infalível. Ele ordenou e tudo passou a existir, ou tudo apareceu. Ou seja, o que ele diz, ele faz, o que ele diz se cumpre. As palavras, sopro da sua boca, falou e se fez, ordenou e tudo apareceu. Conselho, como ele fala, o Senhor frustra os desígnios das nações, mas o conselho do Senhor dura para sempre, dando a ideia de que a fidelidade de Deus é eterna. Conselho significa desígnio, intentos do coração, ações e planos. O conselho dele é eterno, ou seja, não muda, os desígnios no coração por todas as gerações. Ou seja, as promessas dele ultrapassam até o tempo de vida de quem é o objeto da promessa. Então, transpassa a geração após geração. Ou seja, a promessa, como disse Pedro, Joel, é para nós e nossos filhos. Se somos abençoados, é bem capaz de nossos filhos serem muito mais. Porque a promessa não se estende apenas durante o curso da nossa vida. Por mais longo ou curto que seja, ela ultrapassa gerações inteiras. Ou seja, não é apenas do seu filho, mas de toda a descendência. E ele também fala que os desígnios do seu coração por todas as gerações. E feliz é a nação que ele escolheu para sua herança. Herança é um direito garantido pelo doador da herança, ou pelo testador, que faz o testamento.
O poder e a força nesse salmo são considerados ilusões, o poder e força próprios. A confiança nos recursos, na terra e posses são ilusórios porque dão a falsa sensação de segurança. Vem um terremoto, fome, escassez e logo se vão como palha. Não dá para confiar no que é perecível, no que pode facilmente ser destruído e vir a ruir. Fato é que muitos perdem suas posses de um dia para o outro e se veem atormentados, pois o objeto da sua esperança não está mais lá. Mas os olhos do Senhor estão atentos para guardar, livrar e socorrer os que o temem e esperam nele. Aqueles que olham para o alto encontram o verdadeiro socorro. Salmo 34 diz Davi: busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E não somente nesse versículo, ele fala em vários outros dentro desse mesmo salmo. Ele os livra da morte, ele os livra da morte e na fome lhes conserva a vida. Diz o salmo que a gente leu. Lembra da fome na época de Jacó e de como o Senhor livrou todo aquele povo? Ou da botija, do azeite e da farinha, do maná no deserto. Fato é que Deus irá mandar o maná que você precisa, seja ele o que for, espiritual ou material, pois que ele disse que no tempo da angústia ele estaria conosco. Salmo 91. E dela nos livraria, não importa a angústia que seja. Não há poder que salve, nem cavalo que livre, mas Deus sabe livrar os que são dele. Disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e socorro bem presente na tribulação. Ele é nosso escudo. As nações podem se embravecer e os reinos se moverem contra nós, como de fato ocorre nos dias de hoje. Mas basta um sopro da sua voz e a terra se derrete. Ele queima os carros no fogo e quebra o arco e corta a lança do inimigo para mostrar que ele é Deus e que o Senhor dos exércitos está conosco. Que o Deus que livrou Jacó da fome, da perseguição e da morte está conosco. Por isso que Davi se alegra e diz: nele o nosso coração se alegra, pois nós confiamos no seu santo nome. A confiança é a base mais sólida para a alegria. A alegria precisa de bases que a sustentem, e uma delas é a confiança em algo duradouro, é claro. E a outra é a esperança, que é a certeza no bem que Deus irá nos fazer. Talvez seja até mais importante, e englobe a confiança, pois confiamos em algo que esperamos. Jeremias 29:11 diz que Deus sabe os pensamentos ou os planos que tem para nós. Planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas em outra passagem ele é bem mais enfático e bem explícito quando diz no Jeremias 32:40, ele fala algo muito forte: farei com eles uma aliança eterna, mais uma vez mostrando que os desígnios, os decretos, planos de Deus não são falíveis, são sem arrependimento, como ele mesmo diz, ou seja, ele não volta atrás, ele não se cansa, não se fadiga. Porque Deus não sofre como a gente sofre. Deus é totalmente satisfeito e feliz consigo mesmo. Mas ele diz: segundo a qual farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei
o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhe farei bem, de todo o meu coração. Lhes plantarei firmemente nesta terra e de toda a minha alma. É muito claro quando ele fala também no capítulo 33 e versículo 14. Vem dia, diz o Senhor, que cumprirei a boa palavra que proferi a casa de Israel e de Judá. Mas esse versículo do 32 e 40 e o 41, quando diz que de todo o seu coração e de toda a sua alma lhe fará bem, é isso que fundamenta a sua confiança, e os dois juntos, a esperança e a confiança, são a base da alegria. Tudo que vem além disso é euforia, né? A gente ri, depois passa, mas essa não. A esperança é a certeza que Deus nos fará bem, baseado em suas promessas infalíveis e sem arrependimento. Agora imagine Deus prometendo livrar o povo de Israel do cativeiro, porque essas promessas foram feitas na época em que o povo estava cativo. E Deus diz que o povo sujo e corrupto, há um povo sujo e corrupto no cativeiro, que ele mesmo, Deus, se tornaria um santuário para ele, já que o templo estava destruído. Imagine Deus dizendo a um povo desse, que está sendo castigado, que se eles buscassem a Deus, ao Senhor de todo o coração, Deus disse que não os desamparará, ou não os desampararia, porque Ele é misericordioso. Isso Deus disse séculos antes de ocorrer o cativeiro. Quando vocês se desviarem de mim, eu enviarei vocês para nações, lá vocês sofrerão e lá vocês me buscarão. Se lembrarão de mim e me buscarão de todo o seu coração. E lá vocês me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração, porque eu não os desampararei de forma alguma, nem os destruirei. Trarei de volta de onde quer que vocês estejam. É de espantar, na verdade. Faça essa pergunta: que Deus livra um povo, é abandonado por ele, trocado por outro Deus, e ampara esse mesmo povo rebelde, atendendo ao seu pedido de socorro, estando ele na angústia, aperto e num justo julgamento? Nenhum. Isso só aumenta a nossa admiração, amor e gratidão a Deus. Porque ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mesmo estando distante, sujo e cego, ele se aproximará e nos levará de novo para perto dele. Cumprirei toda a minha boa palavra que proferi à casa de Israel e de Judá. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Deus faz até com que a gente se aproxime dele, na verdade. Em Jeremias 30 ele fala: eu mesmo farei ele se aproximar de mim, ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria se aproximar de mim? Diz o Senhor: vós serei o meu povo e eu serei o seu Deus. E quando ele fica em silêncio é porque está nos atraindo a si. Ele sabe que aqueles que já experimentaram algo da sua glória não podem passar muito tempo sem ela. Então motivos não faltam para confiarmos e nos enchermos de expectativa, de grande expectativa. E nisso está a verdadeira alegria, que não passa, como Jesus disse.